hoje as informações pedagógicas, elas são informações específicas, né? E não são todas as famílias que têm essas informações. A partir desse ponto, a gente já está começando, inclusive, a observar o movimento das famílias, visitando as escolas, os ambientes de aprendizagem, escolarizados ou não, né, para que essa criança se desenvolva em toda a sua plenitude, né? A gente fala aqui de desenvolvimento global, né? Quando a gente fala de leitura, a gente está falando de uma habilidade específica que gradativamente vai sendo desenvolvida em um ambiente especializado para isso, mas existe um momento para cada fase. Existe uma habilidade a ser desenvolvida, por exemplo, no âmbito da leitura para cada fase. Uma criança de 2 anos, ela não precisa ler, ela não precisa ser treinada a reconhecer letras, números, porque ela tem que movimentar o corpo dela, ela tem que tecer relação com o espaço, ela tem que manipular diferentes objetos, diferentes formas, observar as cores, o movimento desses objetos, a interação desses objetos também no ambiente, em relação à classificação, tamanhos, enfim, são informações que as famílias precisam consolidar para que elas não fiquem perdidas naquela coisa de, nossa, a sua filha, ela já transcreve o nome dela, ela só tem 2 anos e ela já faz isso. Ok, o tempo que ela está passando para fazer aquilo, ela está perdendo de desenvolvimento de outras habilidades. Salvo também as especificidades, porque tem crianças que têm um contexto, por exemplo, de hiperlexia, que aí a gente já entra, né, num contexto de possível TEA, né, que geralmente as crianças têm habilidades, né, que não são condizentes com aquela faixa etária naquele momento, mas que é um contexto da criança e a gente precisa traçar estratégias para aquele contexto. Andréia, eu ouvindo você falar, cada quinta-feira que eu tô com você, eu me encanto. Porque, assim, o que é muito interessante da gente bater esse papo aqui, a gente conversar e levar essa informação para a mãe que está em casa. Tantas mães se preocupam tanto se o filho está com dificuldade ainda tão novinho, de pegar uma caneta, de fazer uma brincadeirinha ali, de desenhar. E é aquilo que a gente tinha falado, aquilo que eu tinha falado no início. É tanta informação que às vezes você parece que se perde no tempo do que é certo, do que não é. Se seu filho realmente está acompanhando o que os demais estão acompanhando, isso é preocupante. E quando a gente traz uma profissional que entende do assunto, a gente vai ajudar as mães. Por exemplo, você está falando de uma criança de 2 anos. Eu sou de uma época que eu brinquei. Realmente eu brinquei. E foi tudo no seu tempo. Não foi assim uma obrigação, pega a caneta, vai desenhar isso, vou colocar aqui um papel para ver se ela... Não, as coisas foram acontecendo naturalmente. O que a gente percebe hoje? As pessoas, as mães, os pais, estão muito preocupados com o que os outros pensam a respeito do próprio filho ou da filha. Ah, tua filha ainda não escreve? Tua filha ainda não desenha? Tua filha... E, de repente, eu queria muito que você falasse sobre isso. A questão do tempo também, porque cada pessoa é de um jeito diferente, né? Cada pessoa, ela tem seu tempo de aprendizagem. Na infância, essa aprendizagem, ela deve ser explícita. Quando eu digo explícita, eu estou querendo dizer conduzida e orientada naquele momento para aquela finalidade dentro de um desenvolvimento da aprendizagem específico para aquela faixa etária. Parece complexo, mas na verdade é tudo muito simples quando você observa em que fase do desenvolvimento aquela criança está e o que curricularmente cabe àquela fase do desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem aí as crianças que estão iniciando a fase leitora. Lá para os seus 4 anos na escola, a gente já tem a pré-alfabetização, né, 4 e 5 anos. No primeiro ano, a gente já vai pensar na fluência dessa leitura, né, o primeiro ano do ensino fundamental e na compreensão. A gente não pode esquecer, principalmente também os profissionais que estão nos assistindo agora, a gente não pode esquecer dos dados que nós temos recentes, dos exames avaliativos a nível de mundo. E o nosso país ainda precisa subir muito, né, no gráfico, principalmente relacionado à alfabetização, à leitura, porque a leitura ela tem relação com a compreensão.
Então, se eu penso em uma metodologia de aprendizagem eficiente, eu vou pensar no ensino explícito, né? O ensino explícito é aquele que orienta a criança no erro também. Por quê? Porque a criança está no desenvolvimento da aprendizagem. Quando a gente fala que cada criança tem seu tempo, a gente corre o risco de achar que a criança vai fazendo e o que ela vai trazendo é o que ela está aprendendo e é o que eu vou avaliar. A criança precisa ser conduzida. Na escola, ela vai ser conduzida mediante uma metodologia de aprendizagem. Essa condução também deve ser realizada em casa. O que a criança é exposta na escola, e aí eu não falo só de crianças, todos nós, quando somos expostos a um conhecimento, nós decodificamos aquele conhecimento. Ou seja, a gente lê ali uma frase, a gente entende brevemente aquela frase, eu vou pesquisar sobre aquele assunto e eu preciso estudar aquele assunto mais profundamente. Eu preciso ser exposta aquilo várias vezes para consolidar memória. A aprendizagem é quando se consolida memória. Para eu consolidar a memória na infância com relação às aprendizagens, essa criança tem que correr muito, brincar muito. Quando ela está com os brinquedos dela, que ela está fazendo a fala dos brinquedos, ela está treinando leitura também, porque a leitura ela não é só a leitura de palavras. A leitura é quando a criança senta numa rodinha e você começa a contar uma história, você abre o livro de histórias e aí pelas imagens a criança já sabe que história é aquela, ela já sabe já quais são os personagens principais daquela história, ela entende todo o cenário que está acontecendo ali no livro que a professora ou que a mamãe ou que em determinadas organizações esteja se mostrando para a criança. Isso já é leitura. Olha só que interessante. Você acabou de declarar para quem está assistindo o nosso programa que o tempo é esse, né? A criança tem 2 aninhos de idade, ela já começa a experimentar coisas bem interessantes. Por exemplo, o que a gente sente falta e que aparece muito, mas só em férias? Geralmente são nas férias, nas colônias de férias, mês de julho, final de ano, e que eu acho que tinha que existir essa prática no dia a dia mesmo. Sabe? Aquele lugarzinho que tem aquelas pecinhas de gesso para as crianças pintarem, para as crianças brincarem. Sinto muita falta disso. Em meses diferentes do mês de férias. Da colônia de férias. Das colônias de férias. Eu acho que na hora que uma pessoa tiver essa visão, seja nos restaurantes, seja nos shoppings, seja dentro da própria cidade, em alguns ambientes, nas praças, que a pessoa tiver essa visão de levar esses momentos interessantes para um final de semana, né? Para situações diversas, de sexta a domingo, para que essa mãe tenha a oportunidade de levar essa criança para viver outras situações, eu acho que daí já começa a abrir os olhos para esse desenvolvimento da leitura. Exatamente. Aí assim, hoje a gente tem discutido muito o brincar. Né? Você vai acessar qualquer conteúdo, você observa imagens de crianças brincando, os ambientes de aprendizagem, eles estão cada vez mais expondo isso. Nas rodas, né, nas discussões, nas pesquisas, nós temos cada vez mais percebido a evidência da fundamental importância do brincar na primeira infância. Quando a criança está fazendo uma bolinha com uma argila, ela está movimentando toda essa musculatura que vai ser preparada para pegar o lápis direitinho, para movimentar todo esse bracinho. É porque a gente nesta idade que estamos, você aí tão grande também assistindo, a gente esquece como foi com a gente. Mas a gente lembra quando super você fala. difícil. É super difícil manipular objetos. Não é fácil manipular objetos. Por exemplo, quando a criança vai aprender a fazer o recorte, você tem que auxiliar a criança, porque o recorte, ele não é uma atividade simples. Ele é uma atividade complexa que deve ser treinada durante todo o processo de escolarização ali na primeira infância e fundamental anos iniciais. Até um cadastro no sapato. A criança vai fazer um recorte, ela tem que manipular esse comando no cérebro, ela tem que fazer essa movimentação e com esta mão bendita aqui, ela vai ter que fazer o movimento sinuoso do recorte. Minha gente, até aprender isso, leva-se tempo. E é uma quantidade imensa quando aprende. Precisa se treinar, entendeu? Por isso a importância da gente entender o tempo de aprendizagem da criança, mas o tempo de desenvolvimento, observando os parâmetros, os marcos do desenvolvimento municiado do que ela deve aprender no currículo, mas orientando no erro, porque uma criança que pega o lápis errado e não é reconduzida imediatamente e reiteradas vezes a pegar o lápis da maneira correta, ela vai consolidar
aquela pegada e vai ser mais difícil. Tem casos que a gente precisa de TO para a criança poder conseguir pegar no lápis da maneira correta. Pronto. E aí a gente vai ajudar as mães nessa questão da infância. Você falou dos 2 anos, chegamos nos 4 anos. E aí, como a gente pode desenvolver mais e mais para que essas crianças sintam prazer em fazer uma leitura, em ter um incentivo de buscar um livro, de querer ler um paradidático com mais prazer, de querer estudar com mais prazer, mas principalmente apreciar a boa leitura, porque a gente sabe que tudo isso vai levar essa criança lá naquela fase do Enem, que é a fase que a Andréia ama. Gente, leitura é hábito para todos nós, né? Quanto mais nós lemos, mais nós adquirimos repertório. E em toda leitura que nós fazemos, por exemplo, eu sou do âmbito da educação e eu pesquiso profundamente sobre neurociências na interface da educação, da aprendizagem. Se eu for fazer uma leitura de uma literatura clássica lá, eu vou encontrar algo que vai me remeter às minhas pesquisas. Por quê? Porque a leitura, ela nos capta para universos que respondem muitos questionamentos para a gente. A criança, para ela sentir essa vontade, ela tem que ser instigada. Tudo que a gente vai fazer com a criança, a gente tem que instigar essa criança, né? Os ambientes de aprendizagem, em casa, as famílias precisam também ter esse hábito. Se eu penso que a leitura é muito importante, é super essencial que o meu filho me veja lendo e gostando daquilo que eu estou lendo, né? Por quê? Porque é aquela máxima, o exemplo, ele arrasta. Não adianta nada a gente promover um ambiente cheio de informações, porque informação demais também atrapalha. O cérebro, ele organiza tudo em padrões, então quando o ambiente está muito cheio de informação, a gente tem o efeito contrário. Mas aí eu penso assim, eu vou estimular meu filho, eu vou comprar aqui um monte de livro de várias formas, mas eu tenho que sentar com ele para ele manipular esse livro. Eu tenho que conversar com ele a respeito do que ele está vendo naquele livro e gradativamente ele vai se habituando a gostar daquilo, né? Nossa, Andréia, e aí a gente lembra que o que eu gosto não é o que meu filho tem que gostar. Não. A gente tem que chamar atenção para isso também, né? Sim. Porque a infância é totalmente diferente E da na nossa infância, a fase. criança tem que gostar de coisas de infantes, né? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Então, na infância, nós devemos ofertar repertório de criança, seja nos livros, sejam nas canções, nos poemas. As crianças, elas vão aprender outras coisas e com pessoas diferentes. À medida que elas vão crescendo, elas vão trazendo repertório que não tem relação com o que ela está aprendendo ali, alguma palavra equivocada ou até inadequada, mas que não é daquele ambiente que ela convive cotidianamente, sobretudo o ambiente doméstico. Mas se ela está habituada a receber o bom e o belo, ela vai saber o que não é bom e o que não é belo. Vivemos hoje numa nova história, né? Mas vira e mexe a gente volta ao passado. Nem que seja repaginado, mas a gente volta. E aí eu queria que você falasse muito na questão para as crianças. O que falar ainda dos gibis e o que falar ainda das revistas. Por mais que a gente tenha tudo isso dentro de um computador, por mais que a gente tenha tudo isso. Porque assim, aquilo que a gente vinha falando, porque eu acho que não deixa de ser uma linhazinha para a gente chegar onde a Andréia está chegando, né? Que é ajudar os pais, as mães e as nossas crianças a ter esse desenvolvimento legal de leitura, principalmente dentro da infância, para que esse prazer dê continuidade e vá na fase adulta também. Mas assim, hoje a gente vê que é tudo muito tecnologia. Mas a gente percebe que parece que no mundo da tecnologia não tem outras coisas acontecendo. E tão boas tanto quanto o que a gente tinha no passado. O que você tem para falar a respeito desses assuntos, principalmente para o mundo da leitura, nessa fase infantil das nossas crianças? Olha, com relação a instigar e incentivar as nossas crianças à leitura, a gente sabe que hoje as plataformas, elas trazem essa facilidade, né? Inclusive, para os próprios professores, né? A facilidade do livro digital para uma consulta, para a pesquisa de determinados exercícios a serem expostos para os alunos. Livros de literatura também estão disponíveis nas plataformas. Nós temos o famoso Kindle, né? Que muitos já adotaram, inclusive a pessoa que vos fala. Mas existem situações. A criança, ela precisa saber a importância do livro.
ela precisa saber a importância daquele texto impresso naquelas folhas coloridas, daquelas imagens, né? Quando não existem palavras, aquelas imagens que te levam a criar situações, né? Porque nós temos os livros que ajudam as crianças nesse processo, né? De um cenário, início, meio e fim, trazendo personagens e elementos, né? Criativos dentro do próprio potencial criativo da criança. O livro, ele nunca vai perder o seu significado, né? E os ambientes de aprendizagem, eles já se organizam em relação a isso. Nós devemos aprender a desenvolver o que temos criado até aqui. As plataformas digitais, sim, elas devem ser acessadas, as crianças, os jovens, né, e nós adultos devemos utilizar essa plataforma como ferramenta da nossa transformação para o nosso dia a dia, assim como os livros também. A tia Andréa prefere livro, eu gosto muito do cheiro do livro. Se o cheiro tá novo, eu gosto, se o cheiro tá velho, eu gosto. Eu gosto de grifar determinadas coisas. Era o que eu mais gostava. Sim. Ainda na escola, é quando chegava os livros comprados novos. Gente, eu consigo sentir o cheiro da massinha. Sim. Tu acredita? Sim. Eu consigo sentir o cheiro da massinha, eu consigo me lembrar bem. Gente, a coisa que eu mais achava interessante era aquele estojo de pincéis, de lápis de cor. Meu Deus, eu ficava apaixonada. O cheirinho da borracha. Eu consigo sentir o cheirinho da borracha. Então, assim, são o cheirinho da tinta, né? Que a gente ia pintar. E muitas coisas que vêm para a memória da gente que tem muito a ver com as memórias como a gente está afetivas. conversando aqui, né? Aí o que foi que aconteceu? A Vanusa está evocando memórias que fazem parte de um passado que ela vivenciou com muita alegria. E é isso que a gente tem que pensar. Qual é o passado que as nossas crianças irão vivenciar? Sim. Né? O que é que elas vão guardar na memória, então o que é que eu vou promover? Nós somos os responsáveis pelas nossas crianças. Muito. Não é a criança que diz assim, ele não quer, ele precisa ser instigado. E não precisa ser algo à força, é o exemplo. Todos os dias, uma horinha de história, antes de dormir, tem que pontuar os momentos específicos para entrar na rotina. Antes de dormir tem uma história, a criança quer fazer outra coisa, mas a gente vai ali, orientando a criança, reconduzindo a situação, baixa as luzes da casa, um tempinho antes, porque o sono ele só chega num ambiente também propício. Não adianta eu ter uma luz fria ligada na casa inteira e vamos dormir. A criança não vai dormir, nem a gente dorme. Muito bom. Agora, sim, é muito bom a gente falar sobre isso e entender que não são histórias contadas só em filmes, né? A gente tem que tirar essas situações que a gente adora assistir um filme e que a gente vê o papai lá pra cama contar historinha pro filho dormir. A gente percebe que existe toda uma história muito bem contada e que na prática é muito distante. E vai muito do repertório que a gente chega pra criança, né? Nós temos, por exemplo, José Paulo Paes. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresas. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Então são ambiências que a gente vai trazendo para as crianças e elas vão curiosas, né? Se envolvendo no processo. Muito bom. E para a gente finalizar esse bate-papo gostoso que a gente levaria o dia todo, eu queria que você pudesse passar dicas para quem está assistindo o nosso programa em casa, para a mamãe, para o papai, que foram muitas, mas assim, mais direcionada e que você acha que é interessante para a gente finalizar esse bate-papo. Comportamento é ambiente. Então, se você está preocupado em promover um ambiente letrado para sua criança, um ambiente rico e criativo, você vai ter aquele canto específico voltado e organizado para isso. Alguns livrinhos, tem os livros de capas mais grossas, tem aqueles livros mais maleáveis que a criança, inclusive, pode levar para o banho. Nós temos lojas hoje especializadas, né, com todos esses elementos que são desenvolvedores dessa habilidade que as nossas crianças primeiro aprendem a amar. Elas primeiro aprendem a amar, têm curiosidade sobre isso, escolher um momento para fazer uma contação de histórias, ou então, se a criança na escola foi exposta ao conto clássico Chapeuzinho Vermelho, uma volta no jardim já nos ajuda a pensar, vamos procurar os anões, será que eles estão por aqui? Então, a gente também vai aprendendo a desenvolver e resgatar o nosso potencial criativo quando a gente promove isso com as nossas crianças. Gostei muito de estar aqui com você, Eu que agradeço. Te espero breve para que a gente possa também bater esse papo gostoso novamente.
Andréia, as pessoas podem entrar em contato com você, Sim, né? O que sim. deve ter de mãe querendo aí, olha, já tá aparecendo na telinha, mas a gente sabe que a Andréia gosta de reforçar, né, Andréia? Sim, de vez em quando eu estou por lá, pela plataforma, levando algumas coisas para vocês. Vocês podem enviar mensagem também para mim pelo Instagram, andreakiss.neuroedu, que eu estou à disposição. Muito bom, obrigada, tá?